Hérnia de disco e dor nas costas, como tratar? O que é que os pacientes e o que é que os profissionais precisam saber a respeito desse tema? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje teremos uma convidada super especial, a doutora Jussiana Aguiar, direto da Baixada Santista, São Paulo, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse tema, que é aí o número recorde de busca por tratamentos especializados em consultórios pelo Brasil, beleza? Boa noite. Deixa ela entrar aí para a gente fazer teste de áudio e som. Vamos ver. Eu basicamente... Olá! Doutora Jussiana. Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bom, graças a Deus, Caio, e você? Tudo em paz, graças a Deus. O áudio tá tudo ok? Tá me ouvindo e tá me Tô vendo? ouvindo e tô te vendo. Aqui também. Então vamos lá. Jussiana, por favor, conte um pouquinho da sua história, quem é você e como que você chegou até aí no estúdio de Pilates, na fisioterapia especializada, e a gente já entra no assunto, tá? Tá, ótimo, Caio. Bom, meu nome é Jussiana Guiar, sou fisioterapeuta há 20 anos. Desde que eu me formei, Caio, eu trabalho muito. Muito, muito, muito. Eu sempre falei que fisioterapia era peão, que tinha que trabalhar bastante. Então, sempre trabalhei muito, saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, era de sábado a sábado, trabalhando pra caramba. E aí, comecei em 2020 trabalhar com coluna. E me apaixonei por essa área, é sensacional. E ela que me deu muita qualidade de vida, ela que fez com que eu consiga diminuir um pouquinho o meu ritmo, porque eu achava que eu tinha que trabalhar muito e que a vida era sempre trabalhar e trabalhar e trabalhar. E assim, depois que eu comecei a trabalhar com coluna, foi totalmente diferente. Eu me apaixonei mesmo e consigo hoje ter qualidade, diminuir o ritmo, atender com mais qualidade e assim entregar mais para o estudo, né? Eu consigo todo dia estudar, coisa que eu não fazia. Então, desde 2020 eu venho estudando, me especializando aí em coluna. E a fisioterapia entrou na minha vida também porque eu fui atleta. Então, eu joguei vôlei, né, 10 anos e eu gostava de exercício demais e eu gostava da área da saúde, então eu queria alguma coisa e aí a minha mãe precisou de físio e aí eu conheci um pouquinho da área da físio e assim eu escolhi a fisioterapia porque eu achava que mesmo que eu escolhesse uma área assim de reabilitação, tipo, vai uma medicina, querer uma ortopedia, eu não ia fazer tanta diferença como hoje a fisioterapia faz na vida das pessoas. Show de bola, vai. Jussi, é engraçado, eu falo isso sempre aqui quando eu tô com algum convidado, que o motivo pelo qual a gente escolheu a fisioterapia é sempre nobre, né? No Sim. caso, sua mãe aí precisou de físio e a gente sabe qual é o tipo de fisioterapia que é prestado na maioria das vezes, né? E o meu caso não foi diferente do seu, né? Minha mãe é portadora de fibromialgia e eu assisti desde que eu me conheço, desde que eu me entendo por gente, ela sofrer com dores crônicas e por isso eu fui atrás, né, dessas especializações que a gente tem. Mas que massa! Indo direto ao ponto, Jussi, explica para o pessoal o que é hernia de disco. Definição mesmo. Tá bom. Vamos lá. O disco intervertebral, ele é o quê? Ele é um amortecedor de impacto, né? Ele é formado por fibrocartilagem, por anéis fibrosos. E se rompe esse disco, porque rompe porque a gente vai envelhecendo, vai desgastando, e aí ele invade esse núcleo pulposo, ele invade ali no canal medular e a gente tem a hérnia de disco, tanto extrusa quanto a sequestrada, que ela pode romper ali total. Show de bola. E engraçado, né? Porque você falou que a gente vai envelhecendo e as coisas vão começando a acontecer. Exato. As pessoas têm a visão de que a hérnia de disco quase sempre é a culpada do sintoma. A gente vai falar mais disso daqui a pouco.
mas é importante mostrar essa associação da degeneração discal com o avançar da idade, né? Exato. Às vezes a pessoa se pega na primeira crise da vida com 35 anos de idade, na fase em que a sociedade, a população economicamente ativa está no auge, né? Sobrecarga de responsabilidade, alta demanda de trabalho, privação de sono, mas a culpada é a tadinha da hérnia, né? Se a gente pegar a ressonância dessas pessoas com essa idade, a gente vai ver que a maioria das pessoas que não tem dor também tem essas alterações. Então é importante associar com envelhecimento e não com a incapacidade. Mas vamos lá, Jussi, o que é que você vê na prática clínica aí de seu estudo de Pilates, do consultório, atendimento 1 a 1? O que é que você mais vê de impacto na função decorrente da hérnia dos nossos pacientes? Bom, vamos lá. Primeiro que ela é um trajeto delimitado, né? Que passa ali na coluna, no bumbum, posterior de coxa, vem até a panturrilha, o pé. Então tem formigamento, parestesia, alteração de sensibilidade, uma dor assim que a gente fala que é lancinante na panturrilha, principalmente na perna do que na coluna, né? Então, assim, hoje eu vejo. Nossa, tem muita gente com hérnia de disco, só que assim, que não é assintomática, né? Tem muita gente com diagnóstico, né, Caio, de hérnia de disco, mas na verdade é outra coisa que tá dando os sintomas, né? Uma rigidez, é a privação de sono, é o estresse, é todo aquilo por trás que a pessoa não consegue enxergar, né? Por exemplo, ela tem rigidez, só que ela não vai em toda a amplitude final. Então, ela não percebe isso. Então, ela vai acumulando ali aquela dorzinha de manhã, aí vai passando, aí ela se estressa, aí ela não dorme direito, aí ela não alimenta direito, é sedentária. E a culpadinha é da Hélia, que saiu no laudo do exame de imagem, que eu tenho 36 bicos de papagaio. Nossa Eu, Senhora. eu escuto isso muito. 36 bicos de papagaio. Eu tenho hérnia de disco que saiu. Você vai querer fazer minha avaliação, mas já tenho o laudo lá. Eu tenho a hérnia de disco. Isso eu vejo muito no meu consultório. Todos os dias a gente encontra, né, os pacientes premiados. Sim. Eles chegam para a gente com sacolas e mais sacolas de exame de sangue. Certa vez eu atendi uma paciente que tinha 18 sacolas de exame de sangue, ou de exame de imagem, e uma para cada articulação, e aí, salvo engano, na coluna lombar, tinham 3 ressonâncias feitas em intervalos de 3 meses. Eu falei, rapaz, essa paciente pode estar pior por causa da radiação que ela foi exposta de tanto exame do que da própria hérnia que os médicos disseram que é a culpada da dor dela. E assim, o paciente ele não tem obrigação nenhuma de saber disso, né? Quem tem que Exatamente. saber disso somos nós, que somos profissionais da saúde. E ainda falando em impacto funcional, Jussi, a gente vê uma característica muito importante na caminhada, né, na marcha dos nossos pacientes, que a gente chama de disfunção de descarga. E aí, traduzindo para o leigo, automaticamente, quando a hérnia belisca e transfere aquela dor para a perna, o mancar é quase que automático. Exato. Às vezes o paciente diz assim, poxa, mas eu não estou vendo o que eu estou mancando. E aí a gente coloca uma balança para ele pisar e ele vê a descarga de peso 47 quilos na perna saudável, 36 na perna afetada. E para ele está tudo ok. Sim. Né? Então, essa disfunção de descarga, eu diria que é um dos principais impactos funcionais, e logo em seguida seria a capacidade de dobrar o tronco, né? Sim. O aprisionamento do nervo periférico, a tensão neural, ela vai fazendo com que o paciente perca a capacidade de dobrar o tronco e comece a não frequentar determinadas amplitudes da coluna vertebral, né? Sim. Mas assim, saindo já dos impactos funcionais, Jussi, quais são as opções que o paciente com hérnia de disco hoje tem para tratamento, né? Aí você pode viajar dos tratamentos antigos até os tratamentos mais modernos. O que é que você escuta os pacientes trazerem para você? Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Conta aí Nossa, pra gente. é massagem, né? Que muitos procuram. Acupuntura, ventosa. Ixi, é tudo. É quiropraxia, é osteopatia,
de ozônio. Nossa, de ozônio que tá super na moda, né? Eu já fiz, assim, já chega assim, eu já fiz de tudo. Eu já fiz fisioterapia, porque a fisioterapia eu só fazia choquinho, né? Então, assim, hoje é totalmente diferente a nossa abordagem com esse tipo de paciente, né, Caio? Assim, o nosso tratamento, a gente vai achar posições, né? A gente vai fazer exercícios. É muito engraçado isso, que as pessoas perguntam assim, Ju, qual é o melhor exercício para minha hérnia? Mas eu nunca te avaliei. Como é que eu vou te dar um exercício? Cada ser humano é uma pessoa individual, cada um responde. Tem 1000 opções de exercícios que a gente possa passar para esse paciente para ele ter uma posição de alívio, né? Então, e educação em dor. Havia top-down aí, que é a top, que é assim, acalmar o paciente e mostrar, né? O que a gente assim acalmar mesmo e mostrar que daqui a algumas semanas, daqui 6 semanas, ele vai estar totalmente diferente daquela situação que ele chega pra gente, né, com muita dor. Exatamente, né? Então a gente poderia separar assim, tratamento fisioterapêutico propriamente dito, antigo, né? Infravermelho, TENS, ultrassom, micro-ondas, forno de Beer, como é? Aqueles sprays de cânfora, como salompas, Na cervical, aquele coisa que puxa, aquela tração, folia, atração. para se pendurar em barra para fazer descompressão, enfim, ventosa, liberação. Por que que a gente fala que é antigo? Não é porque surgiu há 1000 anos atrás, não, gente. É porque a ciência já chegou e fez um teste comparando os pacientes que recebiam exercício versus os pacientes que recebiam exercícios somado a essas técnicas, para saber se o somatório dessas técnicas adicionava benefícios terapêuticos a esses pacientes. Não adicionavam e até aumentavam o sintoma do paciente em certas ocasiões. Eu brinco que, assim, toda terapia que seja passiva, isto é, o paciente deita na maca para receber algum tratamento, ela é um tratamento de 2 séculos atrás, porque não funciona mais. E toda terapia que é ativa, ou seja, o paciente faz com você, o paciente entende a mensagem, ela é um tratamento fisioterapêutico moderno, né? Porque Sim. o paciente ele assume o controle do problema, vamos dizer assim, né? Ó, o grande Ângelo brasileiro aí, vamos ver o que, que ele falou. Boa noite, doutor e doutora. Caio me salvou de uma crise de hérnia, 4 hérnias, há quase 2 anos e após 10 sessões fiquei bom. E faz 2 meses que eu tô no Pilates, 2 vezes a semana e ganhei elasticidade. Olha aí que case de sucesso aí. Detalhe, não sigam o exemplo dele, viu? Porque ó, na sessão prévia de alta, que eu ia liberar uma rodagem de ciclismo para ele, Caio, já rodei 40 quilômetros e não senti nada, pode me dar alta. Ele fez tudo antes da hora, né? Então foi um paciente extremamente disciplinado, continua fazendo meus exercícios e tá amando o Pilates, né? Muito bom, obrigado pelo seu relato aí, Ângelo. Jussi, essa pergunta é crucial porque parece que na cabeça da sociedade existe uma escadinha onde um tratamento tem que ser tentado primeiro e um tratamento é a última instância. Geralmente a última instância é o quê? A cirurgia. E aí eu pergunto para você, Jocito, o que é que você diria para os seguidores que perguntam, toda hernia de disco é cirúrgica? Fala Ixi, aí. só 1% é cirúrgico, né, Caio? Na verdade, não, 1% não, vamos por 4% aí. 1% são as bandeiras vermelhas. 4% são os pacientes que têm aí problemas de retenção de urina e fezes, né? E são pacientes que não respondem a movimento nenhum, que já tentou a fisioterapia por 6 semanas e não conseguiu nenhuma estratégia de movimento e só vem acelerando as perdas neurológicas, né? Só vem aumentando, a pessoa vai ficando mais incapacitada, vai só piorando o quadro de dor, de
Os quadros neurológicos, não é mesmo, né? Eles só vão piorando. E aí, esse paciente, sim, se ele tem incontinência urinária e fecal, assim, a parte dos nervos, em relação à parte sexual também. Então, esse paciente, sim, ele tem indicação de cirurgia. Mas 90% dos pacientes com hérnia de disco são tratados na fisioterapia com tratamento conservador. Não é fisioterapia passiva, é fisioterapia de movimento, é educação em dor. Esse tipo de tratamento é o que a gente traz de melhor aí, o que tem na ciência aí, né, Caio? Eu Nos vou, amparando. ó que louco, Júlio. Eu vou aproveitar que o Ângelo deu esse relato aí pra gente, porque o Ângelo, ele é tio de um grande amigo de infância meu, Iago, né, que hoje é atleta de CrossFit, tá lá na Nova Zelândia, tá na Austrália, e a mãe de Iago trouxe Ângelo para atender. A primeira consulta foi presencial e tipo, nossa, imagine para o paciente que está travado, sem conseguir jogar o peso do corpo na perna, e a primeira coisa que a gente pediu pro Ângelo foi dobra o tronco. Vai lá embaixo. Vai o máximo que você puder. Não, você entende como o estabelecimento de vínculo é importante para esse paciente entender o que a gente precisa fazer, porque o cara que trava dobrando, que sente dor dobrando, ele não quer dobrar de jeito De nenhum. jeito nenhum. O, o senso comum fala assim, ó, me protege. Não, não vai para aqui não, porque foi aqui que doeu. Só que ele faz tanto repouso, toma tanta medicação, faz tanto corticoide, bate na emergência tantas vezes, que ele já começa a contestar o que ele mesmo acredita. Que aí é o processo que a gente chama de dissonância cognitiva. Me mandaram fazer repouso, gelo, infiltração, corticoide, eu estou fazendo e eu não estou melhorando. Então, alguma coisa está de errado aqui. Quando esse paciente abre a janela para te dar o benefício da dúvida, é que você pode explorar. Não pode ser aleatório, vai lá, dobra. E aí eu não lembro agora em que momento das sessões, mas um pouco mais de um mês das sessões, eu estava pedindo para o Ângelo subir no braço do sofá, porque todas as consultas seguintes ao primeiro contato foram online. Ele teve que ir para Ilhéus. E aí a gente teve que fazer as consultas online. E ele tava subindo no braço do sofá para fazer tipo aquele step up, sabe? Ou tipo o afundo adaptado, Sim, jogando a carga totalmente na perna. E não foram só flores, né? Por que, que não foram só flores? Porque parece que do trajeto da casa dele para o trabalho, aí me corrija se eu estiver errado, tá, Ângelo? Ele tinha que passar por uma praia que o solo era meio instável, né? Por causa da areia. E aí, vira e mexe, ele sentia dor no processo, e mesmo assim eu dizia, ó, continua apesar da dor. Não, se você não faz vínculo com um paciente desse, o primeiro escape de dor que ele tem por causa da crise de hérnia, ele desiste do tratamento e não quer te ver nem pintado de ouro, né? Então você tem que ter muita confiança no que você está fazendo. E voltando ao tópico, porque eu gosto de falar pra cacete, eu reitero tudo que a Jussi disse, pessoal. 4% das hérnias são cirúrgicas. E quando a gente compara os estudos que analisaram pessoas em tratamento conservador versus pessoas que foram para a cirurgia, tá, existe uma vantagem da cirurgia. Qual que é a vantagem? Lá ah, na semana 6, o paciente está com menos dor do que o paciente que está no tratamento conservador. Mas, na média, esse paciente que está com menos dor, ele não recuperou a função por causa da sim, cirurgia. E o paciente que está no tratamento conservador, ele está recuperando a função, apesar de ainda manter algum grau de dor. E aí vem a sacada, Jússi. Qual que é a sacada? Quando a gente para perguntar para o paciente, olha, você toleraria um pouco mais tempo de dor para recuperar essa habilidade de fazer o que você deseja fazer, o paciente sempre escolhe recuperar a função e tolerar a dor por mais tempo. com certeza. É um vovô que quer pegar o neto no colo, ou é uma esposa que não está aguentando atividade sexual com o marido e está com medo que o casamento venha abaixo, porque existem dados omitidos em nossas avaliações, que se você não rastreia a atividade sexual do paciente, o paciente não te fala, Sim. e às vezes isso é uma comorbidade muito importante que faz o paciente não melhorar. Tá? Então, acho que essa é a sacada. Olha, Caio, você estava falando do teu paciente, desse vínculo, né? Eu tô atendendo uma paciente pós-operatório de hernia de disco e eu até coloquei assim para ela, né? Eu falei para ela assim: vamos, na verdade a gente tá aí desconfiado de uma síndrome da falha cirúrgica e eu falei para ela assim: vamos tirar esse foco da dor.
Vamos colocar o foco na função, né? Então, vamos recuperar a função, esquece sua dor, esquece o que você está sentindo agora, recupera. E nossa, ela foi fazendo as coisas e foi fazendo em casa. Eu falei, meu, anda 10 minutos, tá cansada? Descansa, anda mais 10. Em casa mesmo, sabe? De manhã, à tarde, à noite, vai se movimentando, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa. E aí ela tava super feliz hoje pra mim e falou assim, Ju, nossa, como eu tô melhor. Eu falei, tá vendo? Tirou o foco da dor? Tirou o foco ali? Vai na. Porque assim, é um ciclo. Se você fica naquela dor, na dor, na dor, e não esquece da sua função, do que você pode fazer, né? É muito difícil melhorar, né, Caio? Com certeza, com certeza. Essa questão do foco, a gente chama de hipervigilância, né? Sim. O paciente fica se policiando pra cacete, assim, fica toda hora pegando na lombar, alisando ou fazendo uma esticada na tentativa de aliviar o problema. E a única coisa que a gente faz para quebrar esse padrão é perguntar: tem funcionado? E o É, paciente fica sem graça diante da gente, porque ele já está tentando, pegando, massageando, metendo bola de liberação, aí dá aquele alívio momentâneo e depois a dor volta. Então, por que que você não tem que ficar se pegando o tempo todo nesses casos de dor, gente? Porque o seu cérebro condiciona o seu comportamento à experiência dolorosa como se fosse um ímã de geladeira pareado. Ele não desgruda a experiência com o comportamento. Às vezes você está tão viciado em desencadear esse comportamento de se pegar, se palpar, que às vezes você está até sem dor, mas quando vai lá, o cérebro vai lá e libera a memória de dor, né? Então, isso é muito importante. Próximo tópico, Jussi, por que que todo paciente deveria escolher a fisioterapia como tratamento prioritário? O que que você falaria aí pro pessoal? primeiro que ele tem uma chance muito grande de reabsorção da hérnia, né? Uma reabsorção espontânea. Então, assim, o que pode acontecer ali? Principalmente quando a hérnia é muito grande, que o pessoal já fica com um pouco de medo, a chance é muito maior de reabsorção, né? Tem um processo ali de quimiotaxia, vai ter degradação, né? O disco, ele é reconhecido como um corpo estranho para o seu organismo, né? Então vai degradar, vai remodelar esse disco. Então, gente, assim, eu optaria, eu falo isso para todo mundo. Se fosse minha mãe, meu amigo, meu primo, não faça a cirurgia. Primeiro tente o tratamento conservador, porque dá certo. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Pode ser que para você seja 6 semanas, para outra pessoa seja 8, para outra pessoa seja 10, 12 semanas, mas vai aliviar. Tipo, você tá no caminho, você tá com uma pessoa que tá te orientando e você tá no caminho certo. Agora, assim, não é igual a gente falou, não é fisioterapia passiva, não. A gente tá falando de fisioterapia com evidência científica, fisioterapia que você tem responsabilidade, que tem um autogerenciamento, que você tem que fazer, você tem responsabilidade com a sua dor. Então, é esse tipo, assim, eu sempre falo isso. Até uma paciente me mandou uma mensagem falando, né, que ela foi num médico, um pediu para fazer bloqueio anestésico e o outro pediu para fazer cirurgia. E ela já estava em dúvida no que fazer e me mandou mensagem. Eu falei, minha filha, não faz nenhum dos dois. Vem fazer a fisioterapia primeiro. Eu falei assim, eu não consigo entender por que a pessoa tem dúvida de um tratamento conservador. Que a pessoa tem, além de ela ter chance, ela não tem risco nenhum. Ela não tem risco de anestesia. E a gente está ali capacitado para mostrar para ela, não, olha, se você tiver que entrar num bloqueio, se você tiver que fazer uma cirurgia, a gente vai ser o primeiro a te informar isso, né, Caio? Maravilha. Elisa Bortoni falou aí: Ju, você é incrível, me salva. Quando tive o flare-up, você foi a calmaria da tempestade. Gratidão. Grande Fábio, maior floricultura de Salvador aí, Cléo Flores, obrigado pela audiência. Ó, pessoal, ó o que o Ângelo tá falando aí, ó. Minha caminhada de 10 mil passos era na praia, porque ele tinha essa atividade, né? Pagar o NEAT, que a gente ensina vocês, né? O paciente tem que aumentar o nível de exercício físico e o nível de atividade física, que são coisas diferentes. 10 mil passos era na praia, maré baixa, piso lindamente perfeito, só que até chegar lá tinha uns 300 metros de piso irregular que doía bastante, mas venci, né? Então, apesar da dor, ele foi se tornando um vencedor. Olha a etimologia da palavra.
Vencer a dor com instrução dos profissionais. Maravilha. Pessoal, tendo pergunta aí, pode jogar nos comentários que a gente para conversar. Ainda nesse tópico, Ju, ó que louco. Quando a gente compara o paciente que ele vai para o médico versus o paciente com dor lombar, hérnia de disco que vai para a fisioterapia, Julie Fritz e colaboradores, em 2014, publicou no American Journal of Sports Medicine uma pesquisa que reduziu o custo efetivo total do tratamento em $2.700 para o grupo de pacientes que foram direto para o fisioterapeuta. Todd Wetzel, que é um neurocirurgião, presidente da North American Spine Society, ele organiza um congresso a cada 2 anos lá nos Estados Unidos, não salvo engano se é no Texas, eu acho, e os pesquisadores cirurgiões, eles têm treinamento em avaliação mecânica e eles fazem uma triagem no paciente que chega na emergência com esse tipo de característica e eles retiram da avaliação de risco cirúrgico 74% dos pacientes que respondem ao movimento. E aí, para finalizar, o Ian Harris, que é um cirurgião ortopédico também, por que eu gosto de falar a profissão dos caras, Ju? Porque às vezes pro leigo parece uma competição entre fisioterapeuta e ortopedista e não é, velho. Exatamente. É uma questão de quem trabalha com ciência e quem não trabalha com ciência. Não é tipo reserva de mercado, não. Ortopedia não presta, venha para o fisioterapeuta. Ortopedia presta para casos específicos. Fisioterapia presta para casos específicos. O Ian Harris, ele publicou Surgery, The Ultimate Placebo, que é um livro que compara, que relata estudos que compararam cirurgias falsas versus cirurgias verdadeiras. Então imagine você que está com a hérnia de disco, você e mais 10. 5 vai para a cirurgia falsa e 5 para a cirurgia verdadeira. Os que vão para a cirurgia falsa não sabem que estão indo para a falsa, é claro, né? Lógico. E aí, a galera da cirurgia falsa faz consulta pré-anestésica, exame cardiológico, é sedado, vai para o centro cirúrgico, recebe a incisão e não fazem a endoscopia para a remoção do fragmento herniado. Fecham a incisão, levam para o quarto e acompanham por um ano esses pacientes. No ponto no tempo 6 meses, até o ponto no tempo 12 meses, os dois grupos de pacientes, quem operou de verdade e quem operou de mentira, estão iguais. Cara, e isso é louco, porque se a fisioterapia, além de economizar, dá resultado e ainda não tem o risco de cair numa síndrome de falha cirúrgica e sofrer com a frustração. Cara, Jússi, eu tenho uma paciente que ela, artrose grau 4 de quadril esquerdo, fez o tratamento conservador com isso comigo na sexta semana, não obteve resposta. Eu indiquei para cirurgia. Ela foi para avaliação de um cirurgião aqui em Salvador, não pôde fazer porque o plano dela não cobria a cirurgia com esse cara que eu indiquei. E aí ela tinha que pagar alguma parte a mais e ela trocou de médico, conseguiu um bom hospital para fazer. E quando ela acordou da cirurgia, tinha operado o quadril Ai, saudável dela. pelo amor de Deus. Então, a filha dela foi minha paciente há 4 anos e ela entrou em depressão, está sendo acompanhada com psicólogo e psiquiatra. É muito delicada essa questão, sabe? É o que a Ju falou. Eu acho que se você tiver que optar, não faça cirurgia. É só quando não tiver jeito mesmo, sabe? Enfim. Então, por essas e Ó, outras que a gente. Em Santos chove quadril. Você acredita? Eu falo, gente, eu sou campeã. Igual a Aninha de Senosa, eu sou campeã de quadril, cara. Sim. Santos chove. Então, é por essas e outras que a gente recomenda sempre que o fisioterapeuta seja o primeiro profissional Sim, a você buscar um com tratamento, certeza. né? Porque se esse paciente tiver sinais de gravidade que não respondam ao tratamento conservador, ele vai ter incapacidade de ficar na ponta do pé, no Sim, calcanhar, dormência e formigamento nas pernas de forma progressiva ou nos braços de forma progressiva. E não vai ter a oscilação natural da maioria dos casos, né, sim. Jussi? Não vai ter. Tô bem, Exatamente. tô mal, tô bem, tô Também, mal. então, Ah, agora passei 3 dias bem. Não, 3 dias mal. Não, o cara vai estar pior, cada dia sim. pior, cada dia pior. Esse é o cara da cirurgia. Não é, e é a minoria esmagadora dos casos. Mas enfim.
É, Jussi, como é que a gente diferencia aquela compressão do nervo ciático quando ela é falsa e quando ela é verdadeira? Porque o paciente chega pra gente assim: ah, Jussi, eu preciso de 10 sessões que o ortopedista pediu e ele falou que eu tô com compressão do nervo ciático, tá pinçando lá. Como é que a gente faz para o paciente entender o que é uma compressão falsa e o que é uma compressão Ele verdadeira? vai passar, né, por uma consulta, a gente vai fazer o exame clínico, né? Que não é, o exame clínico não é olhar a ressonância do paciente, porque assim, a gente precisa examinar você paciente, ver o que você está tendo de alteração de movimento, de tudo. Então a gente vai fazer os testes mais normais, que é ficar na ponta do pé, né, para ver se ele consegue realmente sustentar, ficar nos calcanhares, fazer teste de Laseg ou de Slump, né? Que é elevação da perna, se a pessoa, o paciente não conseguir elevar, se ele não chegar nem 30 graus, tá positivo ali, né? E vai colocar em alguns movimentos também, ver a alteração de sensibilidade, vai ver se ele tem hiporreflexia ou não, né? Então a gente vai conseguir diferenciar através desses testes. E aí sim, se ele estiver ali, não conseguir ficar na ponta do pé, não conseguir ficar no calcanhar, o slump ou o Laseg deu positivo, tem alteração, tem uma hiperreflexia, com certeza é uma hérnia de disco sintomática. Mas se tudo isso der negativo, qualquer diagnóstico aí, bloqueio de movimento, qualquer coisa ali que a gente diagnosticar que tem 18 tipos de apresentação clínica aí que a gente pode classificar esse paciente, né? Mas da hérnia de disco verdadeira, uma radiculopatia, ele tem que ter esses sinais positivos. E mais do que isso ainda, ele precisa não apresentar resposta aos nossos testes. Exatamente. Ó que louco, porque ó o que a Jussi falou, tem 18 apresentações clínicas diferentes. Então, a gente tem 11 pessoas nessa live aqui. Imagina que a gente está examinando as 11 pessoas. Todas elas têm hernia de disco no exame de imagem. E as 11 pessoas podem ter subcategorias e classificações diagnósticas completamente diferentes uma das outras e a hérnia é no mesmo nível, no mesmo segmento. Então, sua dor é individual, seu tratamento também precisa ser individual. O paciente ele pode apresentar tudo isso que Jussi falou e a gente bota um movimento bobo nele e ele negativa todos os testes. Ou seja, por a maioria dos casos, né, que a gente pega, tô com dor ciática, a gente testa, é uma falsa ciática. E Exatamente. na verdade, o profissional pelo qual esse paciente passou, eu considero preguiçoso. Porque se é teleconsulta, você consegue examinar. Se é Sim. presencial, você consegue examinar. Aí você bate o olho numa ressonância, vê o abalamento batendo no nervo e diz, você tá com dor ciática? Pô, é um É preguiçoso, um velho. preguiçoso. Preguiçoso. Aí é demais, atrapalha o trabalho dos outros, é demais, velho. Enfim, Jussi, qual que é a importância da ressonância magnética nesse processo? Nenhum. Pra gente, nenhum. Falando já assim, a pessoa chega, eu sempre falo, olha, gente, eu vou dar uma olhada na sua ressonância, mas no final, vamos conversar um pouco, entender o que está acontecendo. E assim, e o exame clínico é soberano. Os testes que a gente coloca ali, não tem. Agora, assim, se eu achei realmente que tem uma hérnia assim, sintomática ali, que está tendo a compressão, que eu fiz todos os testes, não alterou nada, não mudou a capacidade, até a posição de alívio também não mudou lá, né? Os testes dele, eu vou dar uma olhada e se tiver realmente bater está condizendo com o que a gente está testando, tudo bem, mas o exame de imagem só deixa a pessoa ficar com medo. Ela sai do médico com aquele exame falando que ela tem várias hérnias, que ela já tem desgaste na coluna, que ela tem 45 anos, mas ela tem coluna de 80 anos. Então, isso tudo faz com que a pessoa fique com medo, ela acha que ela nunca mais vai poder correr, ela acha que ela não vai poder ir para academia, que ela não vai poder mais fletir o tronco. E eu sempre falo, gente, se você não fletir esse tronco, você não vai melhorar, você vai ter dor, porque o que causa dor é a rigidez e não o que deu uma protusãozinha ali, a discopatia degenerativa. Eu fiz
o exame com 18 anos, porque eu dormia assim, de bruços com o pescoço virado. 18 anos, eu tinha discopatia em toda a minha cervical. E, Caio, eu sentia dor pela posição. Depois que eu mudei a posição, comecei a dormir de lado, melhorou tudo. Eu troco várias vezes o lado à noite, eu viro de barriga para cima. Então, assim, na verdade, tipo, aquilo ali é um processo natural que você vai começar a apresentar de 18, 20, 30, 40 e não vai ter, não é isso que causa dor. Então, pra gente, não tem agora. Você passou e a gente desconfiou de uma bandeira vermelha, que pode ser uma fratura, que pode ser um tumor, né? Dor noturna, febre, vários sinais que está emagrecendo, perdendo peso, sem estar fazendo dieta, nada. Se tem alguma suspeita de alguma doença que é mais, a gente já vai mandar para o médico. A gente nem vai ficar com esse paciente, porque esse paciente não é para gente, entendeu? Então, assim, pra gente, pra pessoa que tem dor na coluna, eu sempre falo, nem faz exame de imagem. Procura seu fisioterapeuta de confiança, que ele vai tratar, ele vai saber. A gente tem os dermátomos, os miótomos, a gente vai saber aonde está o problema. Não precisa de exame de imagem, não precisa de uma foto para ver que sua coluna tá velhinha, desgastada. Porque isso aí não vai alterar em nada na nossa vida, e nem na sua. Exatamente. Para o leigo entender aí, pessoal, dermátomo é a área da pele correspondente à raiz nervosa e miótomo a área muscular correspondente à raiz nervosa. Baseado no trajeto da sua dor e baseado na musculatura impactada, a gente sabe exatamente qual o segmento que está afetado lá em cima. E pasmem, em 95% dos casos, esse exame físico que nós fazemos é completamente incompatível e discordante com o que a ressonância magnética mostra. Eu diria que a ressonância magnética é uma roleta russa com 250 mil tiros para acertar um. Por que isso? Porque quando a gente vai para a estatística, probabilidade, para a gente encontrar uma doença grave através de ressonância magnética, a gente precisa fazer 250 mil exames. E se você parar para analisar custo-efetividade no sistema de saúde, quanto custa 250 mil ressonâncias magnéticas? Será que dá para superfaturar? Será que dá para fazer parcerias entre instituições público-privadas? Você não entende por que, que o sistema de saúde não ajuda você a melhorar? Na verdade, a dor crônica é um processo incentivado culturalmente pelo sistema de saúde atual, né? Então, se você ficar rodando no sistema, a grande chance é de você piorar tudo isso. Parando em um tópico do que a Jussi falou, a ressonância só vai te dar medo. Vamos viajar agora, vamos lá para a região do joelho, uma lesão super clássica, que é a lesão do ligamento cruzado anterior, que precisa aí atualmente de 9 meses de reabilitação, respeitando marcos específicos do tratamento ortopédico. O paciente recuperou função, inibiu reduziu a inibição artrogênica do quadríceps, recuperou força muscular, salto triplo, tá super eficiente, tá prestes de dar alta. A gente vai lá e aplica um questionário de medo. Se o questionário de medo pontuar alto, a gente não dá alta nesse paciente só por causa do medo. Porque a gente sabe que o índice de recidiva para ligamento cruzado anterior é alto em quem tem medo. Caio, mas por quê? Gente, imagina que você detectou hérnia de disco na ressonância. Imagina que você tem bala na agulha, vai para São Paulo e vai no Einstein. Chega lá no Einstein, você paga o melhor neurocirurgião do Brasil, paga 5 mil conto de consulta. O cara olha para sua cara, vê sua ressonância, examina você e fala assim: eu não sei nem como você não ficou tetraplégico. Nossa. Se você tropeçasse, você poderia ficar tetraplégico. Agora me fala, como é que esse paciente que recebeu essa informação de uma suposta autoridade num dos maiores centros hospitalares do Brasil vai se comportar depois disso? Autoeficácia. Cara, ele vai andar super hipervigilante, todo contraído, cheio de cautela, vai aumentar a ansiedade, preocupação, privação de sono, projeção futura catastrófica de vida. Ai, meus filhos, ó como o Vou ficar impacto vai na vir. cadeira de rodas. Essa é clássica, Cara, né? pelo amor de Deus. Então, se você está incentivando o paciente a ter mais medo do problema e não está encorajando, você é um profissional zero à esquerda. Vou respeitar a Jússia aqui, não vou falar o que eu já estou acostumado. Obrigada. Mas, mas enfim.
a gente precisa combater isso de forma ferrenha, né? Agora, Jussi, crenças mais comuns de pacientes com hernia de disco. O que é que eles mais escutam e são orientados a não fazer e para melhorar é justamente o contrário. Então, uma das coisas clássicas é não dobrar o tronco, né? Não posso fazer o movimento de flexão. Caramba, quantas vezes você fez o movimento de flexão na vida e nunca te travou? E o problema é o bendito movimento, né? Então, assim, não posso. Uma clássica, tipo abdômen, tá? Não é que a gente precisa fortalecer. Vamos lá, vamos lá. Eu tô com um paciente que ele tá super bem, ele não tem mais dor, só que ele tem hérnia. Lá, deu no exame de imagem dele, ele já tá super bem, ele já tá na fase de fazer, já tá com personal, tá junto comigo uma vez a semana, mas não quer largar, e ele tá super bem. Aí eu peguei o aparelho de Pilates, né, o Cadillac, e coloquei ele para fazer um pouquinho de abdômen lá, né? E falou, pelo amor de Deus, vai explodir a minha hérnia. Aí eu falei, calma, eu só tô colocando você para você sentir que não vai explodir nada, não tem nada que você vai explodir aí, sua coluna não é babalu, que Maravilhoso. não vai sair o líquido todo e acabou. Não. Então, assim, o paciente tem muito medo de dobrar o tronco. Acho que essa é a pior, cara. Eles têm muito medo de fazer flexão, né? E tem muito paciente que melhora tanto em flexão. E assim, tem tanto medo de se expor a esse movimento, né? E esse de fazer abdominal, assim, quando a pessoa. Porque ela acha mesmo que se ela fletir, ela vai empurrar lá o disco mais para trás e vai, né? Vai pegar mais, vai ficar com a hérnia ali, a hérnia vai encostar, sair totalmente. Então é uma das coisas aí que eu escuto mais, assim, no meu dia a dia. A gente brinca com isso, mas, cara, isso é tão sério. É, E o impacto no sofrimento e na incapacidade é tão grande que, vê só, eu fui para o Rio de Janeiro porque o Alexander Lisak, o instrutor polonês, ele estava aqui no Brasil e a gente foi fazer 4 dias de curso com ele. E ele estava mostrando a carreira dele quando ele começou a aprender terapia mecânica. E aí a corrente da época era que o movimento poderia colocar o disco no lugar e poderia sair do disco no lugar. E ele carregou essa cultura por muito tempo, né? E aí ele começou a trabalhar num grande centro de cirurgia ortopédica lá na Polônia. E ele chegou dentro desse centro cirúrgico, teve acesso a alguns amigos cirurgiões e assistiu várias cirurgias. E ficou aterrorizado com a força que os cirurgiões têm que fazer nas ferramentas de instrumentação cirúrgica para mexer assim milímetros na coluna vertebral de tão rígida e tão forte que ela é. Estudos em cadáveres mostram que a coluna cervical tolera 250 quilos antes de começar a se lesionar. Imaginem você que está vivo, que tem musculatura, que tem ligamento, que tem cápsula articular, que tem integridade estrutural. Então a coluna não é essa coisa frágil que muitos médicos e fisioterapeutas cantam. Essa questão do babalu aí foi maravilhoso. Eu vou ter que usar isso aí. Meu Deus, vai explodir minha. Gente, a chance de você ter um escape de dor, uma crise de dor, é igual se você estiver tirando a mala do carro e se você estiver sentado no sofá assistindo Netflix. com Porque certeza. isso é uma reação em cadeia neurofisiológica baseado na detecção de ameaça do ambiente e das suas circunstâncias de vida. Então, se você está com muito medo, está muito rígido, uma hora a musculatura entra em fadiga e uma hora as coisas começam a acontecer. E é muito fácil culpar certas coisas. E não tem culpados. Na verdade, tem uma múltipla interação entre vários fatores aí, né? A gente vai responder essas perguntas aí, mas já já a gente fala sobre síndrome de falha cirúrgica, né? Que você já deu um apanhado. Eu vou só bater nessas crenças. Você falou sobre o dobrar o tronco. Eu acho que o fortalecimento do core é uma crença muito comum. O que é que você E fala aí sobre isso? assim, né? Eu sempre uso esse exemplo, né, Caio? Quando a pessoa chega para mim com dor, eu sempre mostro isso, né? Eu pego minha mão, fecho
e falo, olha, hoje a sua coluna tá assim, tá rígida. Quando você flete o tronco, você tem dificuldade de descer, porque tá rígido, né? Você tem dor. E quando eu peço para você estender, acontece a mesma coisa. Então, essa musculatura, ela tem uma ação lá no cérebro que ela precisa te defender. Então, tá tudo rígido, você tá hipertrofiado. A tua musculatura abdominal, teu paravertebral, tá tudo forte ali tentando segurar. Como é que eu vou pôr um fortalecimento aqui, ó, no centro, no abdômen, numa musculatura dessa? Quando você tiver com a articulação livre para fazer o movimento em todas as direções, a gente vai entrar. Aí é a hora da gente pôr força, fortalecimento, para você pegar essa musculatura e ter um cinturão ali de fortalecer. Mas quem tem dor, não é fortalecimento que vai tratar dor. A gente precisa fazer o inverso, a gente tem que relaxar essa musculatura, achar a posição, soltar, liberar os movimentos para você ter melhora para começar a fortalecer. Sempre dou esse exemplo, Caio. Postura é uma coisa também muito batida. O pessoal acredita que endireitar a postura e ficar na elegância é o que vai fazer você melhorar. Eu Que sempre acha que a atendo dor... assim, ó, sempre mostrando o exemplo para o paciente, porque é muito mais confortável. A gente fica em pé o dia inteiro, na postura de extensão. Nossa, quando eu sento, a primeira coisa que eu faço é relaxar minha coluna. Isso aí. Então, é sempre dando exemplos para eles, né? Postura também é clássica, né? Impacto, Jussi. O que é que você tem a falar sobre impacto? Nossa, impacto, ao contrário, tem até o teu paciente aí que está falando de corrida, né? Hoje a gente já sabe, tem estudos falando que o impacto ele fortalece, hidrata o disco. Beber água faz essa função também, mas você precisa também fazer atividade de impacto ali. Você está dando força para o teu disco, você está hidratando ele. Então hoje, nossa, eu sempre falo, você gosta de correr, então vamos expor devagar, né? Porque você está um tempo parado, não adianta você sair daqui e querer correr 10 km, entendeu? Então, assim, a gente vai expor devagar a corrida e a cada dia você vai ganhando isso. Eu tinha uma paciente também com hérnia de disco cervical que ela tinha medo da corrida, porque ela fazia 21 km, 30 km, e ela tinha uma hérnia e pediram para ela parar. E quando eu comecei a atender ela, eu falei: não, você vai correr, você vai voltar a correr. E ela refez os exames há pouco tempo e não tem mais hérnia nenhuma na cervical, entendeu? E ela tá correndo aí feliz da vida. Então, o impacto é sensacional. Não tem que ter medo de impacto. Hidroterapia, Jussi. Oh, O que é que você tem para meu Deus dizer? do céu, a gente não é peixe para viver dentro da água. Não, mas o problema, na verdade, quando a gente fala isso de peixe, né? Não é peixe para viver na água, é que assim, você tá ali flutuando, né? Faz muito exercício ali, flutuando, Mas a gente não anda flutuando. A gente tem que colocar exercício que a gente vai estar ali no dia a dia, vai expor isso ao dia a dia. Se ele sai da piscina, ele vai ter medo de fazer os movimentos, porque ele acha que a piscina realmente está tirando impacto e ele pode fazer os movimentos ali, saindo daquela situação, tudo pode causar dor, entendeu? Então, assim, não é que eu não gosto, mas eu não indico, Caio, porque eu acho que a reabilitação tem que ser ali, com os movimentos do seu dia a dia, o que você tem dificuldade para fazer, vamos colocar, vamos te expor a cada dia nesse movimento. Então, hidroterapia, para mim, É, eu tenho uma visão parecida, mas com algumas ressalvas, porque, assim, muito fisioterapeuta, ele acha que consegue manejar a crise aguda de dor lombar, né, por hérnia de disco. E, na real, assim, eles nunca nem viram uma crise de verdade. Eu tenho 10 anos de formado e já atendi mais de 7.200 pessoas ao longo de minha carreira inteira.
E sempre fui clínico. Da hora que eu saí da faculdade para o dia seguinte, eu já estava atendendo a domicílio. E eu conto na palma de uma mão a quantidade de crises de hérnia de disco que eu atendi. Foram 4 crises e em nenhuma delas eu pude ajudar com nada além de aconselhamento e reforço para a história natural. Detalhe, eu posso ter pego mais de 4, mas há 5 anos atrás eu não sabia nem reconhecer nem qual eram os critérios na época, né? Mas hoje eu me lembro claramente de 4. E é para esse tipo de padrão que a gente recomenda hidroterapia por 2 semaninhas, só para você conseguir se movimentar dentro da água e tão logo seja possível sair da água. O que é que a gente vê na prática clínica? Pacientes há 6 meses em hidro. Ai, quando É, eu saio de lá, 2 horas depois, minha dor volta. Claro que volta. Você não tá mais flutuando, velho. Por isso você vai virar um baiacu, é. Você não é um baiacu, rei. Você é um ser humano. Me perdoe a comunicação irreverente aqui, mas é uma forma de fazer você internalizar a mensagem. E assim, não é a crítica a nenhum dos colegas que são especialistas em fisioterapia aquática, é muito útil para esse padrão de pacientes. Existem sim, técnicas consolidadas de Watts, Bad Ragaz, Halliwick, sim. entre muitas Feldenkrais e entre De muitas outras. A relaxamento, própria né? cinesioterapia dentro da água é um recurso fantástico, mas não pode ser usado isoladamente, gente. Exatamente. Ai, E ter terapia. isso como prioridade, né? Vou fazer somente isso, né? Se você quer fazer, porque você sente bem fazendo, alivia também, mas é só para somar, só para agregar. Exatamente. É como o pessoal fala da terapia manual, pô. Não dá para usar terapia manual isolada, acupuntura Exa- isolada, nenhum recurso passivo isolado. A hidroterapia, ela não é diferente, né? Jussi, operei e continuo com dor. E agora? Explica E um pouquinho, agora? pessoal. E agora? Você caiu na síndrome da falha cirúrgica. A cada 2 pessoas que operam, uma fica bem e a outra pode cair na síndrome da falha cirúrgica. Bom, é fazer tratamento de fisioterapia, né? E pra gente tentar aí reverter a situação, porque assim, a pessoa que tá na síndrome da falha cirúrgica geralmente é um paciente que não tinha indicação cirúrgica, né? Então, geralmente, tipo, ele foi fazer uma cirurgia, mas ele não tinha indicação, né? Então, ele achou que só por causa da dor, que a dor era muito intensa, ele era indicado para. Mas ele não tinha perdas progressivas, ele não tinha. Ele não tinha incontinência urinária e fecal, não tinha nada daquilo que geralmente justifica uma cirurgia de coluna, né? E aí pode ter sim, pode alterar, pode pegar o nervo aí, você ficar ali sentindo aquilo naquela dor, formigamento. E eu já peguei alguns casos de síndrome da falha cirúrgica e tratei, né, Caio? Tipo, e é um tratamento a longo prazo. E a gente não sabe ainda se vai reverter 100% isso, né? Pessoal, a cirurgia para dor há mais de 3 meses tem 54% de eficiência. A segunda cirurgia, se o paciente é reabordado por alguma justificativa Tem 5, né? anatômica, ai, a hérnia aconteceu no segmento acima, ai, o parafuso saiu do lugar, cai para 30% de eficiência. A terceira cai para 15%, a quarta cai para 5% de eficiência. Gente, eu tenho um paciente com 11 cirurgias de Eu já coluna. ouvi 11. falar de 12, Caio, que o cara tá na cadeira de rodas, 12 cirurgias de lombar. Aí tu fala assim, mas como? Cara, é assim. Ah, eu tive uma hérnia ali 5S1, meu cirurgião operou, fiquei bem 4 meses. Depois tive a crise de novo, ele disse que a hérnia foi acima, tinha que operar também. Eu fiz uma minimamente invasiva, fiquei bem 2 meses. Depois eu tive uma crise cervical, era hérnia também, teve que operar também. Essa não teve eficiência nenhuma. E o cara foi reabordado e trocou de cirurgião e abordaram novamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que é que a gente deixa claro para você que está em crise aí? Dor não quer dizer nada. Nada. Dor é a consequência de um acúmulo de comportamentos e de estilo de vida que você vem tendo há muitos anos. Literalmente.
A não ser que você tenha sofrido um trauma, uma queda, um acidente. Mas fora isso, é um acúmulo de comportamentos e estilo de vida que você vem tendo há muitos anos. Se você entende esse conceito, você começa a entender também que a dor não é um motivo para te levar à mesa de cirurgia. Então fica na ponta do pé, se equilibra. Anda para o lado, anda para o outro. Fica no calcanhar, se equilibra. Anda para o lado, anda para o outro. Pega nos seus braços se sua dor é cervical, se sua hérnia é cervical. Pega nas suas pernas se sua hérnia é lombar. O toque da pele é igual dos dois lados? Ou você sente em um lado e não sente no outro? Você não tem perda de sensibilidade. Você não tem incontinência urinária ou fecal, perda de peso sem motivo, febre junto com a dor. Não sofreu trauma, queda ou acidente. Não tem nenhuma doença reumatológica prévia que foi detectada em exame de sangue. Cara, você não tem indicação nenhuma de cirurgia. Nenhuma. É tratamento conservador o tempo todo. Então, quando você faz cirurgia sem ter esses sinais, a chance de falha é muito grande. Agora, Jussi, vamos falar um pouquinho por que a gente precisa combinar, em alguns casos, medicação e psicologia com o nosso tratamento. É assim, acho que a parte pior do paciente é lidar com a dor, né, Caio? Porque assim, eu não é por nada, tá? Não vou puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho que homem não aguenta muito dor, sabe? Nossa senhora, eu atendo os pacientes, eu vejo o quanto que é mais difícil. O paciente que está com sintomas de hérnia de disco ali, sintomática, ele conseguir lidar com a dor. Porque ele não consegue. Olha, eu tenho mulher guerreira, viu? Eu já atendi assim, eu já peguei umas três ali que eu via sofrendo e ali. E foi. E hoje já tá aí correndo, já tá na musculação, já tá super bem. E homem não aguenta. Homem, assim. E a terapia comportamental, né? Ela vai ajudar muito o TCC, né? Nesses casos vai trazer ali o sentido, o porquê daquela dor, né? Então é muito importante para no caso, né, de uma hérnia de disco ali verdadeira, o paciente está com atendimento com a fisioterapia e o psicólogo junto. É uma. E às vezes a gente precisa também do médico anestesista, porque vai chegar uma hora que a dor é tanta que esse paciente precisa de um bloqueio ali para ajudar também, né? E eu, quando eu falo assim para um paciente, eu indiquei para um até hoje, cara. Ele voltou no médico, ele não tinha. A única coisa que fazia com que ele queria ir para a cirurgia era a dor, né? E eu falei para ele: tenta o bloqueio anestésico primeiro, faz o bloqueio e que você tá, ele já tava na sexta semana e ele falou, tô melhor, só que eu tô com medo daquela dor voltar do início. E aí eu falei, poxa, faz, né, um tratamento com TCC também junto, com a psicóloga, ela vai te ajudar a te trazer. O trabalho dele era extremamente estressante. Ah, já tinha aquela coisa de talvez muito, faz muito e não tem aquele reconhecimento, né? Então, assim, e eu tentei bastante. Esse foi um dos meus pacientes que foi para cirurgia e que eu fiquei muito triste dele ter ido. Eu conversei demais assim com a esposa também, me envolvi muito, porque eu queria não que ele não fosse, porque a dor não era, sabe? Não é só isso. Não é só, ele tinha outros recursos, ele tinha o bloqueio ainda. Ele podia tentar o bloqueio. Mas apesar da sexta semana ele estar muito melhor do que ele estava, mas mesmo assim, ele optou por conta da dor. Entendi. Então, pessoal, pega essa analogia aí para você nunca mais esquecer. Quem tem dor crônica está no inferno e precisa sair do inferno. Essa analogia é para você entender que não tem como você abrir a porta do inferno para sair dele sem passar por ele. Às vezes o paciente acredita que não vai ter dor durante o tratamento, e isso é uma falácia.
Se algum fisioterapeuta ou médico te disser, não, não dói nada, mentira, dói. Que a gente vai ter que recuperar seus movimentos lá na amplitude final, onde você não está indo há muito tempo, então vai doer. A grande sacada é que a dor gera um padrão de pensamento, que gera um sentimento, que desencadeia um comportamento que geralmente é evitativo. Eu posso manipular o pensamento para gerar um outro sentimento e desencadear um outro comportamento. Quem faz isso é o psicólogo. Geralmente, ele é especialista nas terapias comportamentais e cognitivas. Então, você cria repertório emocional e de pensamento para lidar com as adversidades que vão acontecer durante o processo de tratamento. Você começa a racionalizar a utilidade dos pensamentos catastróficos que vêm quando você está com muita dor. Então, basicamente, eu atendi uma tia minha, né, que estava em franca crise de coluna e ela estava chorando, gritando de dor. Eu fui a domicílio atender ela e ela estava dizendo repetidamente que ia morrer de tanta dor. Então, a gente sabe que não tem documentado na literatura um cara que morreu por crise de dor de hernia de disco. Não existe isso na literatura. A pessoa morreu de dor por hernia de disco. Eu acho que não tem nem de nervo trigêmeo. Tem ideação suicida depois de crise de nervo trigêmeo, mas crise lombar a gente sabe que não tem. Então, esse pensamento é completamente irracional para o caso. Então, se o paciente não tiver um terapeuta para ajudar no tratamento fisioterapêutico, fica difícil reabilitar. E como você falou muito bem da anestesiologia. Imagine que você está morrendo de dor na perna e a gente precisa dobrar seu tronco, porque senão você não vai conseguir se vestir. E você é um vovô que quer continuar morando sozinho, não quer seus filhos morando com você, porque você acha que vai dar trabalho para eles, por mais que eles queiram fazer isso por você, em retribuição a todo o cuidado que você teve com eles ao longo da vida. É uma coisa sua. Você não quer dar trabalho para os seus filhos depois de criá-los. Isso é um caso real, tá? Sim. Então, a gente fala assim, ó, a gente precisa recuperar isso aqui se você quiser continuar independente. Vai doer durante. E eu espero que você não fique pior em 24 horas. E, de fato, doía muito durante a sessão e no outro dia ele voltava para estaca zero. Ou seja, a gente estava respeitando a contingência. E aí, para a fisioterapia ficar mais confortável, ele foi no anestesiologista que a gente indica aqui e ele fez 2 bloqueios transforaminais e colocou um adesivo de um opioide na pele. Nossa Senhora! Da sexta para a 12ª semana, assim, foi uma evolução brutal. Ai, porque o remédio entrou? Também, mas porque com o remédio ele conseguiu se expor aos movimentos que a gente queria fazer. E ele não operou, e ele continua independente. Então, muitas vezes a gente precisa desse trabalho em conjunto, tá bom? É, Jussi, considerações finais e algo que você ainda queira falar aí para o pessoal. Só falando que para quem tem hérnia de disco, que tá ali no começo, até a sexta semana, não se encha de remédio, precisa do processo inflamatório. Nesse caso, a inflamação é nossa amiga. Por quê? Porque é ela que vai fazer todo esse processo aí de reabsorção da hérnia. Então, não fique tomando medicação, sabe? Tipo, tente, vai lá fazer a fisioterapia com o seu fisioterapeuta de confiança, que é especializado em músculo esquelética, especializado em coluna, mas segura a onda da medicação, por quê? Porque você está colocando, né, uma medicação e está inibindo a ação endógena do seu próprio organismo produzir, né, os nossos anti-inflamatórios naturais aí do corpo. Então, é uma das coisas que eu converso também sempre com os pacientes. Eu sei que a dor é bastante, mas nesse caso aí, nessas 6 primeiras semanas aí, é essencial. E o tratamento não é uma coisa absurda. O tratamento aí, para um paciente de coluna, 6 meses, o paciente está muito bem. 1 ano, ele está de novo inativa, voltando a fazer academia, musculação, corrida. Então, assim, o tratamento conservador é o que tem aí de excelência para vocês, com o TCC junto, com a educação em dor. Então,
Eu sou assim apaixonada por coluna, eu sou apaixonada pela fisioterapia e eu sempre vou bater na tecla aí o que tiver de melhor para meus pacientes, o que eu puder trazer de melhor para eles, eu estou fazendo, estou estudando, estou ralando para isso e não tem problema que eu tenho 20 anos de formada não. Eu vou ter 50, eu vou estar estudando. Isso aí, nossa jornada nunca para, excelente. Só respondendo aí o Ângelo, ele falou que ainda tem medo de correr e que quando ele corria, se sentia um desconforto. E aí, isso é uma regra geral, tá? Que não substitui uma avaliação para identificar realmente se essa é a necessidade. Então, como que eu vou saber se um movimento ou se uma atividade é ruim para mim? Existe um sinal que a gente chama de semáforo, luz de trânsito. Se eu sinto dor durante, eu acendo a luz, mas eu não sei que cor ela é. Se depois que eu encerro a minha atividade eu estou pior, é luz vermelha. Seu corpo não está aceitando isso ainda. Pare. Se depois eu continuo igual, voltei para estaca zero, é luz amarela. Continue com atenção. Afinal, na luz amarela, você pode seguir com o carro. Se você sente dor durante e depois você fica melhor, a luz é verde. Continue, seu corpo quer aquilo, estava sentindo falta daquilo. Reitero, essa é uma regra geral. Não substitui uma consulta para a gente identificar qual é o caso e como a gente vai dispor essa nova modalidade de atividade. Na corrida, a gente faz um cálculo muito simples. Antes da dor, a gente corria quanto tempo? Quantos quilômetros? 5. Então, depois da dor, eu vou voltar correndo 2,5. E esses 2,5, eu vou evoluir 10% a cada semana. Então, na semana 2, eu vou para 2,750. Na semana 3, eu vou para 3 e um pouquinho. E eu vou evoluindo 10% por semana até a semana 4. Na semana 5, a gente descarrega, reduz metade de tudo que estava na semana 4 e aí retorna. Tá? Eu sei que vai ser difícil de pegar isso agora, mas aí na reprise você volta quantas vezes for necessário e fica claro para vocês que essa é uma regra geral e que não substitui uma avaliação. Caio, mais uma Gente, coisinha só, ó, rapidinho. Pilates, gente, ele falou de Pilates também. Pilates, ele não é tratamento para dor. Ele vai te ajudar numa manutenção. Então, assim, quando você tá com dor, você vai buscar fisioterapia para te ajudar, porque você não pode se expor a todos os movimentos, porque vai ter algum movimento que vai prejudicar, você vai sentir mais dor. Por isso que você escuta pessoas falando assim: fui pro Pilates e saí pior. Por quê? Porque ele se expôs em várias direções. Agora, fiz o tratamento da dor. Estou bem, estou voltando para uma atividade. O Pilates é excelente na manutenção. Então, é isso, Caio. Eu queria só colocar isso também no final, pessoal. E muito obrigada, viu, por ter me chamado aí nessa live. gente, tá destravada com sucesso. Quero só assistir as próximas, tá bom? Pessoal, essa live vai ficar salva no feed, vai subir para o meu YouTube e vai ficar disponível em áudios nas melhores plataformas, Apple, Spotify, Google Cast, para vocês ouvirem como for melhor para vocês, tá bom? Se você conhece alguém que está sofrendo com hérnia de disco, não se limite apenas a Salvador e Santos, São Paulo. Nós atendemos online também, através de teleconsultas, onde você apenas precisa estar numa cadeira sentado com a câmera de frente para a gente e ter um lugar para deitar, posicionando o celular com a conexão de internet, é óbvio, e a gente faz a consulta exatamente como se você estivesse presencialmente. Perca o preconceito, busque um tratamento especializado, por mais que você não seja nem de Santos, nem de Salvador, tá bom? Jusce, gratidão. Desbloqueada com sucesso. As próximas serei apenas espectador, tá bom? Muito bom, muito obrigada, Caio. Um abraço. Valeu, galerinha. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Buenas noches, muchachos.